Olá, professor Gabriel. Então vamos comentar a prova de literatura da Universidade Federal do Paraná, que de maneira geral contemplou o estudo dos livros e de maneira bastante específica, cobrando não só o conteúdo das obras, como também elementos de teoria literária. Então vamos questão a questão, fazendo a resolução de cada uma e começamos com a questão aqui número 13, sobre Clara dos Anjos e Fogo Morto. A respeito dos romances Clara dos Anjos de Lima Barreto e Fogo Morto de José Lins do Rego, assinar a alternativa correta. Letra A. Clara dos Anjos é um romance memorialístico no qual os acontecimentos rememorados permitem compreender a origem da família da protagonista. Fogo Morto é um romance intimista que dá a conhecer a vida de um núcleo familiar aristocrático ao longo da década de 1930. Questão incorreta, primeiro por Clara dos Anjos não ser romance memorialístico. E Fogo Morto, além de não ser um romance intimista, não se passa na década de 1930. Na letra B, os pontos de vista narrados desse romance diferem um do outro, porque em Clara dos Anjos o narrador participa da trama como personagem, narrando os acontecimentos de que participou, enquanto em Fogo Morto o narrador é onisciente, dedicando-se a investigar a alma dos personagens. Questão também incorreta, porque nós não temos em Clara dos Anjos um narrador que participa como personagem, é narrador em terceira pessoa. E no caso de Fogo Morto, não temos essa investigação da alma dos personagens. No letra C, nos dois romances, as mulheres pobres não recebem educação formal e são submetidas a uma rotina de violência familiar. Seu destino é o enlouquecimento, como acontece com Marta e Neném em Fogo Morto, ou a insubmissão, como acontece com Clara dos Anjos, que abandona a casa dos pais. E no item C, nós temos também vários pontos que marcam a questão como incorreta. Especialmente o fato de que mulheres pobres não recebem educação formal, submetidas a uma rotina de violência familiar. Não é o caso, isso não acontece com todas as meninas pobres da narrativa. Letra D. Nos dois romances, a cultura popular aparece representada pela música, que agrada a diferentes personagens. Em Clara dos Anjos, a modinha aproxima Cassie Jones da família de Clara. Em Fogo Morto, as histórias cantadas por José Passarinho ecoam o sofrimento dos personagens. Então, nessa alternativa, a questão D, o item D da questão é o item correto. Letra E. Nos dois romances, observa-se a geografia suburbana com favelas construídas em torno da linha férrea, com aglomerados humanos miscigenados e também com subemprego dos personagens, como o carteiro Joaquim dos Anjos e o celeiro José Amaro. Então, aqui errado por não termos nos dois romances favelas construídas em linha férrea. Beleza? Então, questão comparativa com dois romances e, neste caso, sem qualquer problema, já podemos passar para a próxima questão. O teste 14, vai lá, questão 14. A respeito da obra teatral Os Dois, o Inglês Maquinista, de Martins Pena, é correto afirmar. Letra A. Por ser um texto teatral do qual a figura do narrador é ausente, não há espaço na sua estrutura formal para descrição de ambientes ou personagens. Item falso, porque, embora não exista narrador, por ser texto de teatro, existem orientações chamadas rubricas que dão indicações, especialmente de ambientes, e pensamentos de personagens. Letra B. As ações dos personagens são mostradas ou relatadas na peça, mas seus pensamentos não, de modo que o leitor ou espectador ignora quais terão sido suas emoções ou reflexões. Item falso também, especialmente porque na peça de teatro não é apenas a fala dos personagens que demonstram pensamentos. Também existe a gesticulação, a expressão facial, que faz com que o espectador entenda quais são as intenções do personagem. Na letra C, as inovações técnicas apresentadas pelo inglês são bem recebidas pelos personagens brasileiros, que não emitem sinais de desconfiança por admiração ao estrangeiro. Completamente errado, especialmente o Felício, quando vê a máquina que o Gainer diz ter inventado, mostra total desconfiança e até ironia quanto a isso. E no item D,
Por tratar de um tema tecnológico, a peça não conta com personagens femininas, já que as mulheres estavam desinteressadas do universo produtivo do século XIX. Então, assim, né, muito errado, especialmente por termos várias personagens femininas, a dona da casa, Mariquinha, Júlia, Cecília. Então, são não várias personagens femininas estão aí na peça. E terminamos com a letra E. A ação se passa no momento em que o tráfico de escravos já não era permitido, mas ainda assim sua venda ilegal é praticada e discutida na peça. Completamente certa, especialmente pensando no tráfico de escravos, que acontece representada por meio do personagem Negreiros. Beleza? Então vamos lá. Próximo teste 15. Considere o parágrafo abaixo, extraído do conto Dona Paula, que integra a coletânea Várias Histórias de Machado de Assis. Então vem um texto de referência, vamos à leitura dele. Já se entende que o outro Vasco, o antigo, também foi moço e amou. Amaram-se, fartaram-se um do outro, à sombra do casamento durante alguns anos. E como o vento que passa não guarda a palestra dos homens, não há meio de escrever aqui o que então se disse da aventura. A aventura acabou. Foi uma sucessão de horas doces e amargas, de delícias, de lágrimas, de cóleras, de arroubos, drogas várias com que se encheram a esta senhora a taça das paixões. Dona Paula esgotou-a inteira e emborcou-a depois para não mais beber. A saciedade trouxe-lhe a abstinência e com o tempo esta última frase que fez a opinião. Morreu-lhe o marido e foram vindo os anos. Dona Paula era agora uma pessoa austera e pia, cheia de prestígio e consideração. Então vamos lá, as alternativas. Sobre Várias Histórias, assinale a alternativa correta. Dona Paula e Entre Santos distinguem-se tematicamente dos demais contos da coletânea por tratarem do adultério feminino, antecipando assim o tema do ciúme de maridos enganados que apareceria no romance Dom Casmurro de Machado de Assis. Tá? Alternativa falsa, porque o conto Entre Santos não tem a temática do adultério, ok? Então, no Dona Paula isso pode acontecer, mas não por causa do conto Entre Santos. Na letra B, o encantamento de uma adolescente por Dona Severina no conto Uns Braços e a história revelada pela sobrinha, a tia, em Dona Paula, perturbam essas mulheres por acenderem nelas, respectivamente, o desejo e a lembrança de sua realização. Item completamente certo, tá? Tanto em Uns Braços, a paixão de Inácio por Severina, como no conto Dona Paula, em que a personagem Dona Paula, que dá título ao conto, por meio da história da sobrinha Venancinha, recorda paixões vividas em tempos de juventude. Na letra C, nos contos A Cartomante e Dona Paula, o narrador onisciente apresenta em detalhes os acontecimentos passados, dando a conhecer os fatos e o julgamento social sobre eles, permitindo que o leitor antecipe os desdobramentos da trama. Errado especialmente por causa do final, já que o leitor não vai ter de imediato ou de início os desdobramentos da história. E na letra D, os personagens Evaristo do conto Mariana e Dona Paula do conto homônimo lembram-se de episódios antigos de suas vidas afetivas. Referindo-se a esses episódios, os contos trazem digressões moralizantes a respeito das virtudes do casamento do século XIX. Nesse caso falso, porque não é uma característica do realismo machadiano, a moralidade quanto às vantagens do casamento. E na letra E, nos contos desse livro, a moral cristã do século XIX impele as mulheres a viverem à sombra do casamento, isto é, distante de aventuras extraconjugais, satisfeitas com a vida de prestígio e consideração que o matrimônio lhes assegura. A alternativa incorreta, se lembrarmos especialmente do primeiro conto da coletânea, A Cartomante, em que há uma relação de adultério. Beleza? E agora vamos para a próxima questão sobre o livro de poesias Últimos Cantos de Gonçalves Dias. Considere as seguintes afirmativas. Então vamos ler as afirmativas e respondendo de imediato qual certa, qual errada. Primeira,
A métrica em Iucapirama é variável e tem conexão com a progressão dos fatos narrados, o que permite dizer que o ritmo se ajusta às reviravoltas da narrativa. Tá? Item 1, corretíssimo, e por sinal visto em sala de aula, quando até fizemos, né, por meio do batuque, a cadência do poema que muda conforme o seu conteúdo. Então, questão muito certa, e vamos então para o item 2. Leito de Folhas Verdes e Marabá tematizam a miscigenação brasileira ao apresentarem dois casais interraciais. Então aqui errado, principalmente porque o primeiro Leito de Folhas Verdes não é um casamento interracial. É um poema lírico indianista em que a mulher índia espera pelo amado. Então não se trata de relação interracial, suficiente para marcar como errada. E no caso de Marabá, é o caso de uma índia mestiça que lamenta ser rejeitada tanto por índios como por brancos. Então, tudo errado no item 2. Item 3, vamos a ele. A Canção do Tamoio apresenta o relato de fatos dos feitos heróicos específicos desse povo para exaltar a coragem humana. Errado esse item porque a Canção do Tamoio não relata fatos, e sim um eu lírico pai índio ensinando os valores da coragem, da honra e da bravura para o filho. E item 4, o poema Agar no Deserto recria um episódio bíblico e apresenta uma escrava escolhida por Deus para ser mãe de Ismael, o patriarca do povo árabe. Então aqui tudo correto, e nesse caso a própria eliminação das erradas já faria você marcar a resposta 1 e 4 verdadeiras. Beleza? Então agora vamos para o próximo teste, que é Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Vamos à leitura dele. Com base na leitura integral do Sermão de Santo Antônio aos Peixes de Antônio Vieira, assinale a alternativa correta. Letra A. O texto se estrutura através de uma rede de analogias em que os peixes são equiparados à própria palavra de Deus. Letra A, errada, porque os peixes são alegoria de fato no sermão, mas especialmente sobre características humanas, virtudes ou defeitos que acontecem na sociedade humana. Então, errada a letra A. Na letra B, a palavra de Deus é comparada ao sal da terra, mas nunca consegue fertilizá-la, porque falta à terra a leveza dos peixes. Errada a letra B, se pensarmos que o sal da terra, lá no início do sermão, refere-se especialmente aos pregadores, aos padres, e não necessariamente à palavra de Deus. Letra C. Depois de ser lançado ao mar pelos homens, Santo Antônio foi reconduzido à praia pelos peixes, tornando-se exemplo da conduta cristã. Mas completamente errado, porque não tem nada disso no sermão, nem um fato de Santo Antônio ser trazido de volta por peixes à praia. Então aqui, completamente fora a letra C. Na letra D, o sal da terra é a palavra de Cristo. E segundo a parábola citada no sermão, ele preferiu pregar para os peixes a pregar para os homens. Errado também, aqui na letra D, pelo o fato de que o sal da terra são os pregadores, os padres. E letra E, a resposta certa. A terra, mesmo infértil, poderia ser melhor cultivada caso houvesse pregadores que soubessem semear a boa palavra. O que condiz com o início do sermão, colocando que o sal não salga direito ou a terra não se deixa salgar. Então, havendo pregadores melhores, infere-se a ideia de que poderia a terra ser melhor se houvesse melhores pregadores. Ok? E vamos então para a última questão do livro Claro Enigma de Carlos Drummond de Andrade. E não gostavas de festa? Ó, velho, que festa grande! Hoje te faria a gente. Esses são os versos de abertura do poema A Mesa, parte integrante do livro Claro Enigma de Carlos Drummond de Andrade. Neles podem ser identificados alguns elementos do poema, entre os quais o destinatário, um patriarca, a quem o eu lírico se dirige ao longo de centenas de versos. A respeito de A Mesa e da sua integração com os outros poemas do mesmo livro, assinale a alternativa correta. Letra A. Numa festa de aniversário, o eu lírico reapresenta ao velho pai as pessoas da família. Tristes e nostálgicas, elas vão se dando conta de que o pai não as reconhece.
É o que se observa nos versos: aqui sentou-se o mais velho, e mais adiante vês aquele que de ti herdou a dura vontade, o duro estoicismo. Tá errado, especialmente porque não é o caso de o pai não reconhecer e ser necessária uma apresentação, como se o pai não conhecesse os filhos. Letra B. Na festa preparada para o pai, o Eulírico observa a conversa barulhenta em torno da comida e inutilmente tenta calar seus parentes, que trazem à mesa assuntos triviais, perturbando a solenidade do reencontro. É o que se observa na repetição do verso, não convém lembrar agora. Tá? Não é aqui o caso, né, errado esse item, especialmente pensando que não se trata, pela leitura do poema, o que se afirma nessa questão, algo como tentar calar os parentes. Na letra C, por meio dos versos, como pode nossa festa ser de um só que não de dois? Os dois, ora estais reunidos numa aliança bem maior que o simples elo da terra, o Eulírico se dirige à mãe, convidando-a para se sentar à cabeceira da mesa, provocando uma discussão entre o pai autoritário e a mãe submissa. Também fora, pela leitura do poema, esse tipo de discussão mostrada na alternativa. Letra D, a resposta correta. Na memória do Eulírico, o pai se refere aos filhos cinquentões como se eles fossem meninos. Embora sugira discordar do pai, o Eulírico reconhece as contradições da condição de filho adulto nos versos e o desejo muito simples de pedir à mãe que coza. Mais que a nossa camisa, nossa alma frouxa, rasgada. Então, letra D, a única alternativa que combina com a leitura integral dos poemas. E na letra E, também errada, o soneto Encontro faz referência a um pai. Mas como o pai está morto, que importa? Inda madruga, e seu rosto nem triste nem risonho é o rosto antigo, o mesmo, e não enxuga suor algum na calma de meu sonho. O filho só o encontra em sonho e na imaginação, diferente de a mesa. Errado, porque nos dois poemas é uma imaginação do pai, do filho reencontrando o pai. Ok? Então vimos uma prova de literatura mais puxada que em anos anteriores e também na cobrança de conteúdos específicos do poema, no caso de Claro Enigma, nos contos sobre várias histórias. Então era preciso, mais do que a leitura, o estudo e o conhecimento das obras. E tudo, muito disso já vimos em sala de aula, um bom preparo suficiente para matarmos as questões e agora ficamos aí pensando nos resultados, esperando as boas notícias que vocês vão trazer para nós. Então é isso aí, força e vamos juntos para a segunda fase. Até mais!